Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Separei para essa rodada aqui, galera, 9 jogos, tá? 9 jogos aí pra gente analisar, cada jogo aí 2 palpites, né? Além do placar exato. E no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto e logo seguido um bingo pra gente brincar aí nessa quarta-feira, tá show, galera? Quarta-feira não, quinta-feira, né? A gente vai ter esses jogos aí interessantes e acredito que a gente vai ter uma probabilidade de green aí bem alta, né? Vamos torcer aí pra gente conseguir a maior assertividade possível nessa quinta-feira. Antes de mais nada, já vai deixando seu like aqui nesse vídeo que é muito importante, se inscreva no canal e confere o vídeo até o finalzinho aí, porque vai ter esse bingo aí com a odd bem alta pra vocês, tá? Vou estar tentando elaborar aí um bingo aí com a odd acima de 10 pra vocês, fechou? E vou mudar a tela aqui, galera, pra mostrar pra vocês aqui a grade de jogos dessa quinta-feira. Né? A gente vai ter aqui Liga Europa, qualificação, vamos ter aqui também Campeonato do Egito, Libertadores, Sul-Americana e Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é a Liga Europa qualificação, né? A gente vai ter o jogo de volta entre Cups da Finlândia contra o RFS da Letônia. Jogo que acontece meio-dia, válido pela semifinal aí dessa qualificação. O primeiro jogo, o Cups venceu fora de casa por 2-1 e agora jogando em casa tem tudo para vencer novamente, né? Especialmente que a equipe está num momento excelente, né? São 4 vitórias e uma derrota apenas, e o time do visitante aqui, que é o RFS, 3 vitórias e 2 derrotas, né? Confronto direto apenas esse jogo, e a gente vai ver aqui, né? Tá pagando uma odd 2,15 pro Cups vencer e uma odd 3 pro time visitante vencer, né? Na minha opinião, vale a pena a gente pegar aqui um empate anula a favor do Cups, né? Porque eu, pelo menos assim, pelo primeiro jogo, é uma equipe que demonstrou um volume muito grande ofensivo, e vale a pena também ressaltar, né, que a equipe ganhou jogando fora de casa, né? E agora com o apoio de sua torcida aí, tem tudo para buscar mais essa vitória, especialmente que o RFS aí, o visitante, vai ter que sair pro jogo para tentar reverter a situação, e no contra-ataque o Cups pode aí acabar matando a partida, conseguindo essa classificação, né, para a próxima fase. Então a primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 Cups, né? Mesmo resultado aí do primeiro jogo. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato do Egito. A gente vai ter aqui o Pirâmides jogando em casa contra o Ismaili. 2 horas da tarde esse jogo, né? Válido aí pela segunda rodada, né? Início do campeonato. Na estreia, o Pirâmides acabou ficando num empate aí fora de casa contra o Had, um empate 0-0. E o Ismaili a mesma coisa, né? Ficou num empate aí na estreia em casa contra o Petrojet em 0-0, né? Então, duas equipes aí que não venceram e também não marcaram o gol e não sofreram, né? Os últimos 5 jogos do Pirâmide, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos do Smiley, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, o Pirâmide venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, assim, eu vejo favoritismo total aqui pro time da casa vencer, né? Pirâmides aí é uma equipe muito forte, tanto é que na última temporada, se eu não me engano, conseguiu o título, ou ficou ali no top 3, eu não me recordo, mas fez uma ótima temporada, e acredito que nesse confronto aqui vai levar esses 3 pontos para casa, né? Então a primeira opção, casa vence, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio, né? No caso Pirâmide, para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para mais jogos da Liga Europa qualificação, né? Vamos ter aqui o Brann da Noruega jogando em casa contra o Häcken da Suécia. 2 horas da tarde, o primeiro jogo o Brann surpreendeu e venceu fora de casa por 2-0, e agora pode perder até por um gol de diferença, que está classificado para a próxima fase, né? O Brann, que nos últimos 5 jogos aí conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Häcken 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, não vai viver um momento legal, né? Confronto direto apenas esse jogo, e aqui, galera, eu acredito que vai ser jogo interessante para gols e também para mais uma vitória aqui do Brann, né? Então a primeira opção aqui, a gente vai pegar mais de meio gol no primeiro tempo, né? Como o Häcken precisa sair para o jogo para reverter esse 2-0, né? Contra, né? Acredito que no primeiro tempo mesmo a gente já vai assistir um golzinho, tá? Então mais de meio gol no primeiro tempo é uma opção muito boa, e a segunda opção, casa vence, né? O Brann para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Brann.
Agora, outro jogo aqui da Liga Europa Qualificação, galera, a gente tem aqui o Trash da Holanda, né, o Trash da Holanda, contra o Servette da Suíça. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, o Trash vai estar jogando em casa e no primeiro jogo fez 3-1, né, isso jogando lá na Suíça, e agora tem tudo para se classificar aí tranquilo, né, pode perder até por um gol de diferença que está classificado, e a gente vai ver que os últimos 5 jogos aí do Trash, 4 vitórias e uma derrota apenas, né, tá numa sequência muito boa, e o Servette, por sua vez, 1 empate e 4 derrotas, né. Confronto direto teve 2 jogos, né, um amistoso lá em 2022, onde o Servette ganhou, né, por 1-0, e esse jogo recente onde o Trash ganhou fora de casa por 3-1, né. Eu vejo favoritismo total pro time da casa vencer, né, especialmente aí jogando em casa diante de sua torcida, e ainda mais com esse 3-1 a favor, onde o Servette vai ter que sair pro jogo se quiser reverter essa situação, e com isso o Trash aí vai ter chance aí de matar o jogo no contra-ataque, né? Apesar que o jogo, na minha opinião, já está completamente garantido, mas futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Primeira opção aqui, galera, casa vence, né? O Trash para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora o próximo jogo aqui também da Liga Europa Qualificação, a gente vai ter o Braga de Portugal contra o Cluj da Romênia. 3h30 da tarde esse jogo, primeiro jogo o Braga venceu jogando na Romênia por 2-1 e agora tem um empate a seu favor aí para poder garantir essa classificação, né? A equipe começou com o pé direito o campeonato português, né? Na primeira rodada mesmo já venceu o Tondela por 3-0 e nos últimos 5 jogos aí 3 vitórias e 2 empates, né? Já o Cluj, por sua vez aí, 2 empates e 3 derrotas, não venceu nesses últimos 5 jogos, né? Situação complicada. E no confronto direto aqui a gente vê que teve 2 jogos na Champions de 2012, onde o Cluj venceu os 2 jogos, e esse jogo recente, né? Só que aquilo, como a gente está falando de momento e de atual temporada, o Braga tem muito mais time aí do que o Cluj, né? Então aqui, galera, a gente vai dar uma olhada nas odds, tá pagando 1,42 pro Braga vencer, na minha opinião tem valor, e a gente vai pegar, né? A primeira opção, a dica casa vence, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Braga. Agora vamos para os jogos aqui da noite, galera. A gente vai ter aqui Copa Libertadores, oitavas de final, primeiro jogo, né? E vamos ter aqui o Botafogo, né? Representando o Brasil aí nessa Libertadores contra a LDU de Quito, time do Equador, né? 7 horas da noite, primeiro jogo, o Botafogo vai estar jogando no Tapetim e vai buscar um bom resultado, porque sabe que jogar lá na altitude contra a LDU é complicado, né, galera? Então, a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota do Botafogo, e a LDU, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Teve confronto direto aí na Sul-Americana de 2023 e na Libertadores de 2024. O Botafogo venceu uma vez, a LDU venceu uma e teve 2 empates aí, né? Na Sul-Americana de 2023, 2 empates de 0-0. Aqui eu tô confiando aí que o Glorioso vai conquistar aí essa vitória, né? Não sei se vai conseguir aí fazer um bom resultado aí, numa vantagem de 2 ou 3 gols, mas acredito que tem favoritismo total aí o Botafogo para vencer, especialmente se jogar o que sabe e o que tem jogado nesses últimos jogos aí, né? Os últimos 2 jogos, por exemplo, a equipe jogou muito bem, né? Tanto quanto o Bragantino na Copa do Brasil fora de casa, como também aí na goleada contra o Fortaleza no Brasileirão por 5-0, que vai dar uma motivação aí para a equipe vir com tudo em busca de um bom resultado. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Botafogo para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? No caso Botafogo para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar aqui 3-1 Botafogo, 3-1 casa. Agora o próximo jogo aqui é a Sul-Americana, né? Vamos ter aqui o Galo representando o Brasil nessa Sul-Americana contra o Godoy Cruz, né? Brasil versus Argentina, né? E vamos torcer aí pro Atlético Mineiro vencer, né? Porque Deus que me perdoe torcer para time argentino. 7 horas da noite esse jogo, né? O primeiro jogo o Galo vai estar jogando em casa. E os últimos 5 jogos aí do Atlético Mineiro, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Conseguiu a classificação em cima do Flamengo aí na Copa do Brasil nos pênaltis. E no último jogo fora de casa contra o Vasco aí pelo Brasileirão, empatou em 1-1. Já o Godoy Cruz, 4 empates e 1 derrota, né? Não vive um momento legal, equipe que adora empatar, né? Se a gente for puxar aqui os 10 jogos, a equipe teve aí 6 empates nesses últimos 10 jogos, né? 2 vitórias e 2 derrotas, né? Confronto direto, teve jogos aí na Libertadores de 2017, o Galo venceu em casa por 4-1 e jogando fora de casa ficou um empate 1-1, né? Nessa oportunidade aí, o Galo se deu bem, né? Em cima do Godoy Cruz. Eu não me recordo se era pela fase de grupo ou se já era oitavas, quarta de final, tá? Mas
conseguiu vencer em casa e empatou fora de casa, que não é ruim, né? E nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente. Mas a gente pode estar pegando o mercado de gols também, que é interessante, né? Acredito aí que esse time do Godoy Cruz vai tentar encrespar para cima do Atlético Mineiro, né? A gente sabe que a equipe argentina é complicada. E aqui a gente vai pegar a primeira opção, galera, a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. E a segunda opção, casa vence, né? Atlético Mineiro para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para Atlético Mineiro. Agora vamos aqui para a Copa Libertadores, né? Vamos ter o Libertad do Paraguai jogando em casa contra o time do River Plate da Argentina. 9h30 da noite esse jogo, né? O primeiro jogo aí o Libertad vai estar jogando em casa e o River Plate vai decidir o segundo jogo em casa, né? O Libertad nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do River Plate, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto só da River Plate, né? 4 vitórias do River Plate e apenas 1 vitória do Libertad, né? Então assim, promete ser um jogo aí favorável para o River Plate vencer mesmo fora de casa, né? Se a gente vê aqui a odd, tá pagando 1,98 pro River Plate vencer e 4,40 pro Libertad vencer, né? Aqui a gente pode estar trabalhando no mercado de gols, que é interessante, tá, galera? A primeira opção aqui, a gente vai pegar o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, mas pode acontecer aí um 2-1 River Plate pela força, né? E pelo time que tem. Agora o nosso último jogo aqui é Série B do Brasileirão, a gente vai ter aqui Novo Horizontino contra Coritiba, 9h35 da noite esse jogo, né? O Novo Horizontino vai estar jogando em casa aí pela 22ª rodada e as duas equipes aí no G4, né? Novo Horizontino em terceiro lugar com 36 pontos e o Coritiba em segundo lugar, né? Na vice-liderança aí com 39 pontos, podendo assumir a liderança de forma momentânea, né? Porque se vencer vai a 42 pontos, passa o Goiás e torcer por um tropeço o Goiás que vai ter o clássico contra o Vila Nova fora de casa, né? Então assim, é um jogo aí que o Coritiba vai tentar buscar esses 3 pontos fora de casa. Não vai ter tarefa fácil porque o Novo Horizontino em casa tem a melhor campanha e ainda não perdeu para ninguém, né? São 7 vitórias e 4 empates aí nesses últimos jogos, nesses 11 jogos na verdade, né, que fez aí na Série B do Brasileirão até o momento, né? Melhor campanha aí jogando em casa. E fora de casa o Coritiba tem a melhor campanha, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, então assim, tudo indica que vai ser um jogo bem equilibrado, né? Os últimos 5 jogos do Novo Horizontino, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Coritiba, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto, 3 empates. 3 empates nesses 3 jogos que teve em 2024 e no primeiro turno aí dessa Série B 2025, né? O Coritiba em casa ficou num empate de 0-0, né? Então assim, galera, pela campanha que o Novo Horizontino vai fazendo em casa, eu acredito que pode arrancar um empatezinho, tá? Ou até mesmo uma vitória. E a odd tá 2,40, tá? Uma odd boa aí para pegar uma dupla hipótese aí a favor do Novo Horizontino. E a gente vai com a primeira opção, com a dica casa ou empate, né? Novo Horizontino ou empate. E a segunda opção, a gente pode pegar aqui menos de um gol e meio no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo aí para ter no máximo um golzinho. Ou até menos, pode ser 0. Então só não pode bater aí 2 gols ou mais no primeiro tempo, tá? Então menos de um gol e meio no primeiro tempo é uma opção também bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 magrinho aí pro Novo Horizontino. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo com a odd bem alta, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou é o Campeonato do Egito, o jogo entre Pirâmides e o Ismail. A gente pegou vitória do Pirâmides. Aí, segundo jogo, Liga Europa, qualificação, jogo entre o Trash contra o Servete. A gente pegou aqui mais de meio gol no primeiro tempo, né? Primeiro tempo para sair um golzinho pelo menos. E o terceiro jogo, né? A gente pegou aqui Libertadores, jogo entre Botafogo e LDU de Quito. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 2,29, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$229,59. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa quinta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês, galera, o nosso bingo aí com a Super Odd, tá? E o bingo da rodada ficou assim, ó.
A gente pegou aqui, galera, exatamente 6 jogos, tá? Aqui a gente pegou só os times favoritos para vencer, né? Primeiro jogo aqui, Liga Europa, né? Jogo entre Cups e o RFS, né? Que é o Rigas, né? A gente pegou vitória do Cups nesse jogo. Aí, segundo jogo, Bran contra o Haken, também pela Liga Europa. A gente pegou vitória do Bran. Aí o terceiro jogo, o Trash contra o Servete, a gente pegou vitória do Trash. Aí Braga contra o Cluj, a gente pegou vitória do Braga. Aí na Libertadores, a gente tem o jogo aqui, Botafogo e LDU de Quito, a gente pegou vitória do Botafogo. Aí o jogo aqui da Sul-Americana, Atlético Mineiro e Godoy Cruz, a gente pegou vitória do Atlético Mineiro. No final, galera, a gente teve uma odd aqui de 16,78, ficou uma odd aí muito alta, até uma odd assim bem absurda, e vamos torcer para que não tenha zebra, né, pro nosso bingo bater, e sempre lembrando aí que tem a opção do cash out aí, né, se tiver voltando um valor bem interessante para você. Isso aí vai de acordo aí com o seu objetivo, né, com a sua finança, mas se estiver voltando aí acima de 70%, por exemplo, você já pode encerrar aí e garantir seu lucro, tá? Um exemplo aqui, você botou R$100 para voltar 1.600. Pô, estiver voltando uns 1.000, 1.200, você já pode encerrar e já garantir seu lucro, fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes, né, inclusive do bingo aqui da rodada. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e também compartilhe o link aí desse vídeo que é muito importante, tá? E vamos torcer aí para essa rodada aí ser mais produtiva do que nessa quarta-feira, onde teve aí algumas zebras, né? Quarta-feira não, né? Na verdade na terça-feira, onde teve algumas zebras aí, acabou quebrando a gente, né? Então vamos torcer para essa quarta-feira e essa quinta-feira aí ser bem melhor do que foi essa terça, fechou, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!